Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje nós faremos essa peça que foi um grande sucesso lá no meu Instagram. Eu já ensinei essa peça aqui no meu canal, aqui no YouTube, já faz algum tempo, mas devido à grande procura das meninas eu vou ensinar ela de uma outra forma hoje novamente. Então aqui nós temos a parte da frente, esse fechamento em lapela com o botão tic-tac. Na parte de trás, vou mostrar para vocês a parte de dentro. Aqui então nós temos esse bolso, aqui eu coloquei essa lapelinha para proteger o material que tiver aqui dentro. E desse lado nós temos esse bolso com zíper, que é um bolso que cabe bastante coisa. Aqui o que eu utilizei? Na parte de fora, você pode estruturar com a manta R2, com o TNT e o nylon acoplado. Aqui, como eu tenho a prensa, eu prensei esse tecido no nylon 600 e utilizei uma camada do nylon acoplado, tá? Mas a estrutura não interfere. Eu já fiz essa peça muitas vezes com a manta R2 e o resultado é tão bom quanto. Aqui eu utilizei o viés industrial. O plástico que eu tô utilizando aqui é o de gramatura 30 e essa parte de dentro aqui eu tô utilizando o bagum, tá bom? Utilizamos aqui um zíper número 5 e um cursor número 5. Então, vamos ao passo a passo que eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Vamos costurar? E antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Deixe o seu like e seu comentário, que isso ajuda muito aqui no crescimento e no engajamento do canal. Então, vem comigo e vamos costurar. Aqui eu tenho todo o material que nós vamos utilizar na peça, o viés industrial, o plástico cristal gramatura 30, o bagum, botão tic-tac, o corpo, o material que eu vou utilizar na peça, o corpo, o bolso interno e a lapela de fechamento, o zíper e o cursor. Todas as medidas eu vou deixar na descrição. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Aqui, nós vamos começar fazendo o seguinte. Aqui eu tenho o meu tecido, eu estruturei ele aqui no nylon 600, mas vamos supor que fosse na manta R2, ou você estivesse utilizando o seu tecido direto num acoplado com um TNT, eu vou utilizar a cola spray. Essa cola é a Kisafix, tá? Que eu utilizo. Mas tem outras tantas aí no mercado. Então, com a parte da espuma aqui do nylon dublado, eu vou utilizar ele virado para cima. Vou aplicar aqui uma camada de cola spray. E vou prender aqui, olha. Vou fazer a mesma coisa aqui no bolsinho. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte da lapela. Na parte da lapela, eu vou aproveitar, aliás, na parte da lapela e na parte do bolso, eu já vou aproveitar e já vou colar o meu bagum aqui na parte de trás. Então, eu passo um pouco de cola aqui. É só um pouquinho, tá? É só pra não sair do lugar enquanto você costura. E aqui também. Vou deixar aqui por enquanto para poder colar. E agora nós faremos algumas marcações. Essa parte eu já deixei na medida de 24 por 24. Então, eu vou pegar minha régua de canto. Se você não tiver essa régua de canto, qualquer material arredondado você consegue utilizar para fazer essa marcação. Então, aqui eu vou marcar o cantinho.
E vou aproveitar e já vou passar uma costura de segurança aqui a toda a volta. E agora eu vou cortar o excesso que ficou aqui. Feito isso, eu vou aproveitar, já vou achar o meio na parte de cima. Na parte de baixo. E com a peça virada para você aqui do lado direito, que é onde vai vir a lapela que vai fechar, a peça assim, olha, do avesso do lado direito. Eu também vou achar o meio, que é onde nós vamos centralizar a nossa lapela. Então, aqui eu encontro meio com meio. E venho aqui e já deixo marcado aqui essa parte. E essa parte que eu vou reservar por enquanto. Aqui eu tenho a parte interna do bolso e a lapela externa. Essa parte tem 17 por 12,5 e aqui 9 por 9. Aqui eu só vou passar uma costura de segurança a toda a volta e aqui nós faremos a marcação da parte arredondada. E essa parte que eu reservo por enquanto. Aqui, essa parte do tecido já está estruturado na medida que eu preciso. Agora, eu vou só arredondar a parte aqui, olha, do lado esquerdo, essa parte aqui, e aqui eu preservo o reto. Nessa parte aqui, eu vou usar a régua com a medida número 5, que ele é um pouquinho menor do que aquela curvatura do que nós fizemos lá. Aqui eu vou aproveitar e já vou cortar antes de costurar. Que essa peça aqui, ela é menor. E agora sim eu vou passar uma costurinha de segurança. Com essas duas partes já prontas, nós já podemos aplicar o viés aqui nas duas partes. Na parte superior aqui da estampa do bolsinho, nós faremos a aplicação do viés. Então, eu venho pela parte de trás, coloco ele bem alinhado e faço uma costura reta. Agora, eu trago esse viés aqui pra frente e rebato essa costura. Esse excesso que ficou aqui, eu venho aqui e corto. E aqui nós já temos o bolsinho com viés aplicado. Essa parte eu reservo. Agora, nós faremos a aplicação do viés aqui da nossa lapela. Também pela parte de trás, essa parte aqui não precisa, só essa parte arredondada. Eu venho com o meu viés bem alinhado aqui. Vamos observar que o nosso viés, ele tem essa abertura, tá? Então, a gente vai passar a nossa costura bem rente a essa primeira dobra que tem aqui, olha. Porque quando a gente desvirar,
ele vai fazer exatamente a medida que nós precisamos aqui. Então, é dessa forma que eu alinho. Eu coloco ele aqui e venho com a costura bem rente aqui a essa margem do meu viés. Agora que eu já fiz aqui, antes de desvirar, a gente faz um carinho aqui no viés, aqui por dentro, aqui, pra moldar ele antes da gente desvirar pra fazer a costura. Depois disso, a gente vem e desvira ele aqui, ó. Aí, agora sim, a gente pode rebater esse viés. Se você sentir mais segurança em clipar todo ele antes de fazer a costura, faça isso. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o ponto da máquina para número 4. Eu gosto de utilizar esse agulhão aqui, olha, para me auxiliar enquanto eu venho costurando e segurando. Então, aqui o viés tá aplicado nessa parte, tá? Esse excesso que ficou aqui, eu corto. E agora, eu já vou aproveitar e vou dobrar aqui ao meio. E vou fazer um pique pra gente fazer essa aplicação lá na peça. Eu já posso até fazer aqui para adiantar. Então, percebam que a nossa peça ela vai fechar para esse lado. Então, aqui na parte de trás que nós vamos fazer a aplicação. Então, eu vou colocar estampa com estampa, tá? Olha, no meu lado direito, tá? Do meu lado direito da parte de trás. Eu venho aqui, alinho pique com pique, e aqui eu passo uma costura, retrocesso aqui e retrocesso aqui. Ó, então essa parte aqui tá pronta, a gente reserva por enquanto e agora nós faremos a parte de dentro. Aqui eu tenho uma medida de bagum de 24 por 24, eu preciso achar o meio da parte superior. Então, aqui eu faço um pique. E aqui também eu faço um outro pique. Agora, nós precisamos fazer um traçado de pique até outro pique. Aqui eu tô utilizando a caneta fantasminha, que ela apaga com calor. Aqui você pode usar um secador de cabelo depois que apaga essa marcação, tá? Então, aqui eu fiz um traçado central. Por enquanto, eu vou reservar essa parte. Vamos fazer, então, o bolso em plástico. Para fazer o bolso em plástico, nós vamos pegar 2 medidas do zíper de viés e eu vou vincar ele aqui ao meio. Você vem, dobra ele assim no meio e vem vincando ele, olha. Feito isso, nós vamos colocar ele aqui, olha, com o dentinho voltado para cima, bem alinhado aqui, e nós vamos passar uma costura de segurança até o final, dessa forma.
Agora que ele ficou preso desse lado, eu vou vir e vou aplicar o viés aqui do outro lado, da mesma forma, com o viés virado para cima e o dentinho do zíper também. Feita essa costura, nós vamos fazer o seguinte: em um dos lados que nós fizemos a marcação desse viés, que nós o prendemos aqui dentro, eu vou pegar o meu plástico cristal e vou encaixar ele aqui, olha. Até eu sentir que quando eu dobrar aqui, ó, ele vai encaixar bem certinho aqui dentro, tá? Você sente. Aí aqui nós vamos passar uma costura nessa beiradinha e na beiradinha de cima. Então, aqui ele ficou aplicado assim, deixei com a linha branca aqui para vocês verem na parte de trás. Quando for assim, na parte da bobina, utiliza a cor da linha, da mesma cor do zíper, que daí ele fica bem discreto. E agora nós vamos pegar o nosso furo, aquele que eu marquei ao meio, e aonde tá aqui, olha, o dentinho do meu zíper, eu vou centralizar ele com a marcação central, tá? Aqui eu cortei o meu zíper, ele um pouco maior. Eu gosto de trabalhar com um pouco de folga. Então, olha, com ele bem centralizado aqui, eu vou vir e vou passar uma costura de segurança aqui do outro lado. Porque essa parte aqui, nós precisamos dessa abertura. Então, eu centralizo ele aqui, deixo ele bem certinho aqui com a marcação que eu fiz. E agora eu venho e passo uma costura de segurança aqui em cima da beiradinha, como se estivéssemos prendendo o viés. Vem conferindo se ele tá preso. Aliás, se ele tá alinhado com a marcação que nós fizemos. Então, ele vai ficar assim, tá vendo? Olha, essa parte tá presa aqui e essa aqui tá aqui. Agora, eu vou pegar o meu bolsinho e vou alinhar ele aqui e aqui. Vai sobrar um pouquinho desse lado, não tem problema. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o plástico. Eu vou encaixar ele aqui dentro de uma forma que ele fique certinho quando eu dobrar o meu viés aqui, olha. Que não fique nem pra fora, em excesso, que ele fique exatamente encaixado aqui dentro do viés. E eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu venho, passo uma costura na beiradinha de fora e uma na beiradinha de dentro. Tá vendo? Aí eu fiz as duas costuras aqui, agora eu já posso vir e passar o cursor de baixo pra cima. Deixo ele centralizado aqui, vou pegar o corpo da peça. E agora eu vou encaixar aqui, olha. Aonde eu fiz o pique no plástico, eu já venho aqui, olha, e faço uma costurinha de segurança. E na parte de cima aqui também, olha. Encaixa aqui, olha, pique com pique. E agora eu já vou aproveitar e vou passar uma costura aqui a toda volta. Por isso que eu gosto de deixar o plástico de baixo, no caso aqui o bagum, maior.
para não ter erro de você cortar um pouquinho menor e ficar faltando. Nessa hora aqui, a gente já vem e já corta todo o excesso. Então, eu faço um retrocesso aqui e já vou fazer a costura de segurança em toda a volta. Então, essa parte aqui já tá praticamente pronta. Agora, nós vamos fazer a lapela que vem nessa parte aqui. Esse pedacinho de plástico que vai na lapelinha, ela tem uma medida de 8 por 9. Então, aqui eu vou fazer o arredondado. Aqui eu vou dobrar o meio. E já corto os dois lados de uma vez. E aqui também eu vou passar um viés. A aplicação aqui é da mesma forma. A abertura do viés virada para cima, a gente passa bem na beiradinha aqui, depois revira, vira e rebate. Abro aqui parte de dentro. E agora a gente vem aqui e desvira ele para rebater. Quando vier fazer essa costura, acerta ele bem direitinho para eles ficarem iguais, tá? Na parte que for costurar aqui. Então, aqui a aplicação tá feita. Também cortamos o excesso. E aqui a gente encontra o meio. Para fazer a aplicação aqui na parte de cima, a gente pode ou encontrar o meio dessa parte aqui. No caso, eu dobro aqui. Ou você centraliza ele de uma forma que você acha que vai ficar ideal, tá? Eu costumo centralizar mais ou menos aqui, olha. Assim, olha. Mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro aqui da parte de cá. Porque aqui ainda vai vir o viés dessa parte. Então, aqui eu vou prender ele.
E aqui eu corto o excesso. E agora nós vamos fazer a aplicação do viés aqui em toda essa volta. A gente começa a aplicação pela parte de dentro, eu vou fazer aqui pela parte da dobra do meu viés. Agora nós faremos a aplicação do viés aqui da parte de fora. Então, eu vou começar aqui, olha, na parte de trás da minha lapela. Então, eu começo deixando uma pequena borda e venho costurando, me guiando por essa abertura que tem aqui no meu viés, margeando essa costura aqui a toda essa volta. Quando chegar na parte final aqui, que é por onde nós começamos, nessa parte onde eu comecei, eu vou dobrar. Eu abro o meu viés aqui na parte de cima e faço uma pequena dobra com ele assim. Essa parte que eu tô trazendo comigo, eu vou sobrepor, porque essa parte aqui, ela vai vir e cobrir aqui, ó. Então, aqui eu venho e continuo a minha costura. Então, aqui eu posso vir, olha, e cortar esse pequeno excesso que ficou. Agora, nessa parte aqui, a gente vem e abre aqui, olha, a nossa costura, o nosso viés pra trás, pra facilitar quando a gente vier pra rebater. Então, agora eu posso trazer ele aqui, olha. E eu vou começar a prender por onde eu comecei a costurar. Então, eu encaixo um dentro do outro e venho aqui, olha, e escondo a minha costura. Mais uma vez, se você optar por clampear toda a volta aqui para depois costurar, fica à vontade se você sentir mais segurança fazendo isso. Cortei todo o meu excesso de linha. Já faço o teste aqui com o meu mocinho com zíper. Aqui também tá bem aplicada essa parte. E agora nós faremos a aplicação do botão. Para fazer a aplicação do botão, eu gosto de pegar 2 clipes e deixar ele bem preso aqui, olha. Prendo aqui e prendo aqui, ó. Amasso ele aqui para ele ficar bem direitinho. A lapela a gente vai dobrar ela aqui, olha, deixar ela bem alinhadinha aqui. E agora a gente vai trazer ela aqui pra frente. Uma dica que eu dou pra vocês, porque assim, aqui dentro vai material. Então, a gente não pode deixar a nossa lapela muito justa, porque senão a pessoa não consegue guardar o material que tem aqui dentro. Então, eu costumo usar uma caneta como uma referência aqui de direção aqui para saber que tanto que eu tenho que deixar de margem. Então, aqui eu vou dobrar o meio para saber aonde que eu tenho que colocar o meu botão. Eu costumo marcar mais ou menos aqui 1 centímetro da parte superior. Então, eu vou meio que no olho aqui, que eu já tô acostumada, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. Volto com a minha caneta. Então, eu sei
que aqui eu posso fazer a aplicação do meu botão. Então, eu vou pegar o meu furador com bastante cuidado, para eu saber aqui na parte de trás aonde que eu tenho que furar. Então, aqui também eu já marquei. Então, eu vou pegar o meu furador e vou furar aqui e vou furar aqui pra gente fazer a aplicação do nosso botão. Nessa parte da lapela, eu vou furar com esse alicate que eu tenho aqui de furar. Mas se você não tiver, você pode utilizar também esse agulhão, né? Que fica bem mais fácil. Então, aqui eu venho, trago a mão aqui dentro para não correr o risco de atravessar o meu bolso. Venho aqui sobre o furinho e faço um furo. Então, aqui eu sei que eu tenho que fazer a aplicação do meu botão. A aplicação do botão de tic-tac, ele é muito simples. Aqui eu tô utilizando a matriz do botão. Então, eu pego a parte que tem o pininho, venho aqui pela parte de trás, pego uma das partes dele, coloco aqui, encaixo na base e venho aqui e faço uma leve pressão. Então, um lado já tá aplicado. Esse lado aqui, nós faremos o contrário. A parte do pininho, ela vem aqui por dentro. Então, aqui, olha, eu senti que ela saiu, eu venho aqui e encaixo a outra parte. Agora, eu vou encaixar esse meu bolsinho aqui. Então, aqui o botão já tá aplicado. E a nossa peça já está finalizada. Aqui eu faço o teste. Então, essa é a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa aula ela foi bem solicitada para mim lá no Instagram. É uma peça que tem muita saída aqui no meu ateliê. Espero que seja aí no ateliê de vocês também. Uma peça que pode estar sendo vendida em feiras, para presentear. E é uma peça que a gente consegue vender ela o ano inteiro. Então, eu agradeço por vocês terem ficado até agora e até a próxima.